Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais aqui, bem interessantes, e focar numa habilidade que, olha, é a chave. Sacar a diferença entre o que um texto diz na lata, sabe? Claramente, e aquilo que ele só insinua. Exato. Parece fácil, mas não é. É aí que muita confusão acontece. E essa manha de ler nas entrelinhas, ela é super importante, né? Seja para entender um relatório, um artigo, até notícia do dia a dia. Com certeza. Então a nossa análise hoje vai ser justamente sobre isso. Como a gente distingue bem o que está dito do que está sugerido. Ok, vamos desempacotar isso. Perfeito. E assim, essa distinção é a base, né? Para interpretar direito e não cair nos erros básicos que, nossa, comprometem tudo. Interpretar é um pouco isso, dar sentido para o texto, mas usando o que a gente sabe da língua e do mundo, né? Boa! Então vamos começar pelo básico, pelo mais direto. A informação literal. Isso. Informação literal é aquilo que está ali escrito, Certo. sabe? Dados, fatos, afirmações que estão explícitas no texto. Tipo, sem precisar pensar muito para achar. Exato. Você acha lendo direto. Responde perguntas como: o texto diz que, segundo o autor. Geralmente usa as mesmas palavras do texto ou, assim, sinônimos bem próximos. Por exemplo, se está escrito lá, o projeto foi aprovado por 80% dos parlamentares, pronto, isso é literal. Tá dito. Certo. Agora tem que ter cuidado, né? Às vezes trocam uma palavrinha, que muda tudo, invertem a ordem, dizem que foi B que fez algo que na verdade foi A quem fez. Aí já não é mais literal, já estão distorcendo. Entendi. Isso é o que está na cara, então, mas... E aquilo que fica meio escondido nas entrelinhas? Aí a gente entra na tal da inferência. É isso? Isso. Aí a coisa fica interessante. A inferência é esse processo, né? De deduzir o que está implícito, o que não foi dito com todas as letras. A gente pega as pistas do texto, o contexto, o que a gente já sabe. E tenta ligar os pontos. Exatamente. É o que o texto sugere. Envolve um raciocínio lógico, sabe? Tem vários tipos, né? A inferência lógica, que é mais direta, a contextual, que depende de juntar partes diferentes do texto, tem a pragmática, que considera a intenção do autor, uma ironia, talvez, e tem também que a gente faz por pressuposição, tipo, o que o texto assume como verdade para fazer sentido, ou por implicação, que são as consequências lógicas do que foi dito. Nossa, é bastante coisa. É. O fascinante aqui é como a gente constrói sentido a partir do que não está dito explicitamente, né? Total. Mas me dá uns exemplos práticos para a gente ver essa diferença funcionando. Como é que isso aparece, assim, na real? Claro. Vamos lá. Pega esse exemplo aqui, ó. Durante a crise, muitos preferiram guardar o dinheiro em casa a investir no mercado financeiro. O que dá para inferir disso? Que as pessoas ficaram com medo de perder dinheiro, talvez? Com insegurança? Exato. A opção B aqui seria: as pessoas se sentiram inseguras para investir. Veja bem, o texto não fala a palavra insegurança. Verdade. Mas a ação de guardar dinheiro em casa, em vez de investir, num contexto de crise, isso sugere o quê? Cautela, medo, insegurança. É uma dedução lógica que a gente faz baseado no contexto. Certo, faz todo sentido. A ação revela o sentimento implícito. Isso. Agora, outro exemplo sobre educação no Brasil. O Brasil enfrenta desafios significativos na área de educação pública. Embora tenha havido avanços nos últimos anos, com aumento nas taxas de alfabetização, a qualidade do ensino ainda deixa a desejar, conforme demonstram avaliações internacionais. Ok. O que tá literal aí? Literal. Tem desafios na educação, as taxas de alfabetização aumentaram e as avaliações internacionais mostram que a qualidade não tá boa. Isso tá dito, né? Sim, tá claro. Agora, o que a gente pode inferir, aquele embora ainda é uma pista forte, né? Sugere que uma coisa não levou a outra automaticamente. Exatamente. Uma inferência válida seria: os avanços em quantidade, tipo mais gente alfabetizada, não foram suficientes para garantir a qualidade. O embora conecta isso. Outra, existem avaliações internacionais que medem essa qualidade. E também dá para inferir um tom meio crítico do autor, né? Que ele vê esses avanços como insuficientes. Entendi.
E o que seria viajar na maionese aqui? Uma inferência inválida. Ah, tipo, dizer que os professores são mal capacitados. O texto não fala nada disso. Certo, não tem base. Ou dizer que a alfabetização chegou a 100%. Não, ele fala em aumento, não que zerou o problema. Ou pior, o Brasil tem o pior sistema de educação do mundo. Isso é uma generalização absurda, né? Extrapola totalmente. Fica claro, é ir muito além do que as palavras permitem. E aquele exemplo da Maria e da chuva? Ah, esse é clássico e simples. Maria decidiu não comparecer à reunião porque estava chovendo muito. A inferência válida seria que a chuva influenciou a decisão dela, né? Opção C. Perfeito. A conjunção porque entrega a causa. As outras opções seriam extrapolações. Dizer que ela não gosta de reuniões, ou que a reunião não era importante, ou que ela sempre falta. Nada disso está no texto. O texto só conecta a chuva à ausência dela. Entendi. O porquê é a chave ali. E o do saneamento? Esse é bom para ver como combinar dados literais gera uma inferência. O texto diz: o município investiu R$ 2 milhões em saneamento básico em 2023, reduzindo em 40% as internações por doenças diarreicas. A ação foi elogiada por especialistas, mas críticos apontam que apenas 30% da população tem acesso à coleta de esgoto. Ok, literal. 2 milhões investidos, 40% menos internações, 30% de cobertura de esgoto. Isso. Agora, o que a gente infere juntando isso? Bom, o investimento funcionou para reduzir doença, isso é bom. Mas 30% de cobertura parece pouco, né? Então, teve efeito, mas o problema ainda é grande. Exatamente essa inferência. O investimento teve um impacto positivo na saúde, a redução de 40% prova isso, mas a cobertura geral ainda é bem limitada, insuficiente. A gente combina o dado da redução com o dado da cobertura baixa para entender que o problema não está resolvido, apesar do progresso. A gente ter certeza que uma inferência é válida, que não estamos forçando a barra. Bom, tem os pilares aí. Primeiro, e mais óbvio, mais crucial, tem que ter base no texto. Alguma palavra, alguma frase, alguma conexão ali tem que sustentar a sua ideia. Certo? A evidência textual? Segundo, não pode contradizer nada que está dito literalmente. Se o texto diz X, sua inferência não pode ser não X. Lógico. Terceiro, tem que ter uma lógica, né? Tem que fazer sentido dentro do raciocínio que o texto parece estar construindo. E por último, limite. Não extrapolar. É ir até onde o texto permite, não além. É deduzir, não adivinhar ou dar opinião pessoal disfarçada. E você falou dos conectivos, tipo mas, porque, embora. Eles ajudam muito nisso, né? E outras coisas, tipo pronomes, a coesão do texto. Fundamental. A coesão é a cola, né? Pronomes como isso, ele, aquilo, que retomam ideias, os conectivos são um mapa. Mas, porém, contudo, para a oposição. Porque, pois, para a causa. Portanto, assim para a consequência. Eles mostram como as ideias se ligam. Prestar atenção nisso ajuda demais a pescar as relações implícitas. Ok, aqui fica bem interessante. E quais são as armadilhas? Os erros mais comuns que o pessoal comete nessa hora de separar literal de inferido ou de fazer a inferência? Ah, tem vários clássicos. Um é confundir a própria opinião com o que o texto diz. A pessoa lê, aquilo bate com algo que ela pensa e pronto. O texto está dizendo isso. Mas não tá. É ela que está projetando. Tipo no exemplo do parque, né? Achar que a prefeitura só liga para os ricos. Exato. O texto não falava da intenção, só do resultado e da preocupação. Outro erro. Generalizar demais. Pega um exemplo específico e transforma em regra universal. Ah, a Maria faltou por causa da chuva. Aí a pessoa infere. A Maria sempre falta. O texto não diz isso. Certo, pega um caso e transforma em padrão. Outro erro sutil, mas perigoso, ignorar os modalizadores. Palavras como pode, talvez, provavelmente, sugere, indica. Elas mostram que não é uma certeza absoluta. Tratar um talvez chova como vai chover com certeza é um erro de interpretação. Nossa, é verdade, uma palavrinha muda o grau de certeza todo? Totalmente. E tem o básico, né? Não voltar ao texto para checar. Confiar só na memória ou na primeira impressão. É pedir para errar.
ler com pressa, superficialmente. A pressa é inimiga da perfeição aqui. E usar conhecimento de mundo que não tem nada a ver com o que está naquele texto. Saber muito sobre um assunto não significa que esse texto específico apoia todas as suas ideias sobre ele. A análise tem que ser fiel ao material que está na sua frente. Faz todo sentido. A disciplina de voltar, reler, checar a palavra exata, parece ser o segredo. E que estratégias práticas podem ajudar a gente a não cair nessas ciladas e a melhorar essa leitura mais profunda? Olha, uma coisa que funciona bem é, primeiro, dar uma lida geral para pegar a ideia central, o tema. Depois, uma segunda leitura mais focada, aí sim sublinha, anota a palavra-chave, nomes, números, verbos importantes e, principalmente, os conectivos e aqueles modalizadores que a gente falou. Tipo um pente fino na segunda leitura. Isso. E sempre, sempre voltar ao texto quando for analisar uma alternativa ou tirar uma conclusão. Se perguntar, onde está escrito isso? Para checar o literal. E por que eu posso concluir isso com base no que está escrito aqui? Para validar a inferência. Gostei dessas duas perguntas-chave. Ajudam a organizar o pensamento. Tem até um macete, um mnemônico, vida. Verifica se está escrito, infere com base em evidências, duvida de extrapolações, analisa conectivos e modalizadores. Ajuda a lembrar os passos. Vida, legal. E a técnica de eliminação? Ah, sim, ajuda muito, principalmente em prova. Desconfie de opções com palavras muito fortes, tipo sempre, nunca, tudo, nada, nenhum, jamais. Muitas vezes, elas indicam uma generalização ou extrapolação, que o texto original mais cuidadoso não suporta. Se parece extremo demais, confere o dobrado se o texto banca aquilo. Boa dica prática. E aquele fluxograma que você mencionou? É uma lógica simples. A informação está escrita no texto, Sim. então é literal. Não. Ok, passo 2. Eu consigo deduzir isso usando a lógica e as pistas do próprio texto? Sim. Então é uma inferência válida. Se a resposta for não para essa segunda pergunta, aí provavelmente é extrapolação, é inválido, tem que eliminar. Certo. É um caminho para não se perder. E aqueles exemplos rápidos de conectivos ou inferências? Ah, sim. Tipo, ele chegou cedo, mas o chefe já o esperava. O mas indica o quê? Uma diversidade, uma quebra de expectativa, né? Ou se o texto diz, educação é o caminho para a mudança social. Uma inferência direta é que a educação é um meio essencial para transformar a sociedade. Lógico. O silêncio também é uma forma de resposta. Infere-se que nem toda resposta precisa ser falada. Uhum. Se diz, a tecnologia tornando obsoletas certas profissões. A inferência é que algumas profissões sumiram por causa da tecnologia. Claro. Agora olha essa. Apesar dos investimentos realizados, os resultados ficaram abaixo das expectativas. O que está literal aí? Que tinha expectativa sobre os resultados. Mas a gente não pode inferir, só com essa frase, que o investimento foi insuficiente ou que foi desperdício. Só que o resultado não bateu com o esperado. Entendi. A gente só sabe do resultado versus expectativa, não da causa disso. Exato. E um último. Enquanto alguns defendem X, outros argumentam Y. A inferência clara é que existe um debate, uma discordância sobre o tema X e Y. Perfeito. Analisando tudo isso fica, muito nítido. Como essa habilidade de separar o que está dito do que está sugerido e fazer isso direito é essencial para entender qualquer coisa de verdade. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa? Significa que ler bem, criticamente, é um ato de equilíbrio, né? Precisa ser fiel ao que o texto diz, literalmente, sem inventar. Sem tirar nem pôr. Isso, mas também precisa ter sensibilidade para captar o que ele sugere nas entrelinhas, nas conexões, na escolha das palavras. Essa é a inferência. Só que esse é o pulo do gato. Essa inferência tem que estar sempre presa, ancorada nas evidências do texto. Não pode ser viagem nossa. É um processo ativo, então. Não é só receber informação passivamente. E por que isso é tão importante? Para além dessa nossa análise aqui, qual a relevância disso no dia a dia? Olha,
Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vive num mundo lotado de informação, né? Dominar essa distinção é, assim, fundamental para navegar nisso tudo. Para não se afogar na informação, né? Exatamente, ajuda a gente a ver a diferença entre um fato e uma opinião que está ali, escondida de fato. Permite sacar as nuances, as intenções, até possíveis vieses num texto, seja notícia, relatório de trabalho, contrato, até post de rede social. Em tudo, basicamente. Em tudo. Evita que a gente seja levado por interpretação errada, apressada ou até mal intencionada. No fim das contas, é uma ferramenta poderosíssima para o pensamento crítico, para tomar decisão melhor, mais consciente em tudo na vida. Uma ferramenta para a gente não ser enganado, né? Nem pelos outros, nem pela gente mesmo, com as nossas conclusões apressadas. E isso me deixa pensando numa coisa. Fica a pergunta no ar, sabe? Será que boa parte dos desentendimentos no dia a dia, das brigas, ou mesmo das fake news que rolam por aí, será que não nasce justamente de inferência que a gente faz ou que apresentam pra gente, mas que, no fundo, não se sustentam nos fatos, no contexto original? Algo pra gente pensar, né?